Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui no meu canal para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço muito sua presença aqui comigo, fico muito feliz por isso, saiba desde já disso. Bom, então vamos falar desse tema. É um tema que as pessoas muitas vezes podem não gostar tanto assim, porque não é tema de amor, mas é um tema que eu acho importante, que é de autoconhecimento. Acho que isso pode ajudar muitas pessoas. Conhecer a si mesmo é muito importante aí pra gente, tá bom? Eu acredito fortemente nisso. Bom, dito isso, lembrando, gente, escolher a pedra com muito cuidado, com muita paciência. Essa parte é muito importante. É... Desculpa aí, gente, pra variar. A garganta aqui não ajuda. Mas então, escolha a pedrinha aí que você mais se identificar. E vamos lá, então. Questões importantes que eu gosto sempre de ressaltar no começo do vídeo. É possível, gente, escolher a pedrinha errada, tá? Então, preste muita atenção, use bastante a sua intuição na hora de escolher a pedrinha. Isso faz toda a diferença. Se você tiver dificuldades com isso, recomendo aqui embaixo um vídeo que eu gravei faz um tempo falando sobre como escolher, como aproveitar leituras virtuais também, tá bom? Então, eu recomendo bastante que você assista esse vídeo se você tiver dificuldades. Outro ponto também, gente, é importante aqui. Eu acredito que essas leituras virtuais, elas têm muitas energias envolvidas, então a mensagem geral você tem que ver se ressoa com você, né? Às vezes é só uma coisa específica da leitura, às vezes tem em cada uma das pedrinhas alguma mensagem para você, isso pode acontecer também. Mas o importante aqui, gente, é que você analise se fez sentido para você o vídeo, se ressoou dentro de você, se fez sentido com o seu momento. Use a sua intuição para navegar, sabe, sobre essas informações, porque sim, às vezes, gente, pode acontecer também de nesse vídeo não ter uma mensagem para você, tá bom? Mas eu acredito que na maior parte das vezes tem. Porém, leve em consideração tudo isso, tá bom? Bom, vamos lá então escolher a pedrinha? Bom, pedrinha número 1. É uma pedrinha transparente. Pedrinha número 2 é uma pedrinha marrom. E pedrinha número 3 é uma pedrinha cinza. Gente, esses dias estão acabando com a minha garganta. Quem me acompanha aqui já sabe disso, que minha garganta, ela não gosta muito aí que eu fale muito e fico pigarreando assim. Bom, vamos lá, então. Um último recado, gente. Se sua questão for muito sensível, peço que você entre em contato comigo pelo WhatsApp para você fazer um pacote de perguntas no particular, tá? Eu tenho preços acessíveis e aí você pode fazer perguntas aí específicas para entender a situação melhor, tá bom? Bom, vamos começar pela pedrinha número 1, pedrinha transparente. Vamos lá. Olá, pedrinha transparente. Por favor, mentalize a si mesmo. Coloque-se no centro da sua mentalização. Lembrando que essa questão, essa leitura, é sobre a sua situação, é sobre quem você é, o que você não valoriza em você, que você deveria valorizar mais, tá bom? Essa é a pergunta que vamos responder aqui. É bem importante porque nós muitas vezes temos dificuldades de nos enxergar com bons olhos, né? Então, vamos lá ver o que você precisa valorizar em você. Você precisa exaltar, que você precisa olhar com olhos gentis, colocar ali como um foco, talvez até de aperfeiçoamento pessoal, algo que você deveria realmente dar mais valor. Mentalize, se conecte com a energia da pedrinha, da primeira tiragem. Olha só, carta do mundo virando 4 de paus. Lembrando que eu não aceito cartinhas que pulam. Sempre falo isso. Pra mim, se ela tiver que sair, ela sairá.
Gente, esse anel tá folgadinho no meu dedo. Provavelmente ficarei arrumando ele várias vezes durante a leitura. Bom, vamos lá. Temperança negativa. Nossa, gente, desculpa os pingalos aí, tá difícil hoje. 3 de copas no positivo. E Ás de espadas na energia central. Bom, gente, vamos lá. Qual característica sua você deveria valorizar mais e você não valoriza? Bom, Ás de espadas como uma carta central pode me dizer que você tem um poder mental provavelmente bastante afiado. Um poder, talvez, com as palavras. Um poder de visualizar as situações de forma clara. Uma competência ali para talvez até falar para pessoas, falar em público. Você pode ter uma habilidade para fazer amizades através de conversas assim, até despretensiosas, sabe? Sabe aquela coisa de encontrar uma pessoa no mercado, começar a conversar e aí fazer uma amizade com a pessoa. Tem muita essa energia aqui desse Ás de espadas com esse 3 de copas, gente, bem forte aqui. Tá? De alguém que, através do que você fala, de como você se comunica, do que você pensa até, você pode ser uma pessoa que atrai pessoas. Aqui é possível que você tenha um perfil extrovertido, tá? Por esse 3 de copas aqui no positivo. E se você não é extrovertido, você pode ter a facilidade de simplesmente se comunicar. Mesmo sendo introvertido, você tem esse poder da palavra, talvez da oratória, sabe? Talvez do texto, porque aqui cada pessoa vai ser de um jeito, tá, gente? Eu diria que aqui tem mais a ver com oratória, de falar em público, fazer uma apresentação, de conseguir passar uma informação de forma clara, às vezes concisa, direta, com cuidado ainda assim. Mas me parece que você talvez realmente não enxergue isso em você, né? Você pode essa temperança aqui no negativo com Ás de espadas pode me falar de você. É como se talvez você tivesse. Me passou a sensação, tá, gente? É como se você se visse como uma pessoa meio. Nesse aspecto, né? Da comunicação, de como você fala. Você pode se achar uma pessoa meio sem graça, sabe? Você pode ter a percepção como se você não segurasse o interesse das pessoas. Como se talvez você possa achar que você é muito meio termo, sabe? Uma pessoa que não sabe se colocar, não sabe talvez até dosar as coisas. Então, por exemplo, você pode sentir que você fica muito escondido ou escondida, que você talvez não se expresse da melhor forma, sabe? Talvez você se expresse de forma muito pouco. Não não muito incisiva, sabe? Essa temperança me fala de você sentindo como se a forma como você se expressa, você não visse algo, um diferencial. Sabe aquela
Aqui, por algum motivo na minha mente veio comidinha de hospital, sabe? Você sente como se a maneira como você se expressa, como você conversa, como você escreve, como você fala com as pessoas, você sentisse que é uma comidinha de hospital, em vez de uma comida de um restaurante refinado, sabe? Me veio muito essa sensação. Como se, né, você não visse a sua palavra como um potencial de conexão, como um potencial de até de criar, às vezes, gente, uma certa. Sabe quando a gente consegue conciliar atritos entre as pessoas, né? Como se você conseguisse separar as coisas e ser uma pessoa que concilia, sabe? Conciliadora, mediadora. Aqui, por algum motivo, me veio essa sensação de que você pode ser essa pessoa, mas você não enxergasse isso, você não visse isso em você. Porque é como se você talvez, realmente, como fala, né, a pergunta, você subestimasse essa capacidade e visse como algo que, na verdade, do ponto de vista negativo, né? A sua fala, ela é insossa. A minha fala, ela quer um meio termo confortávelzinho, agradávelzinho. Não me posiciono, sei lá. Você visse dessa forma. Só que, gente, aqui, pra mim, me fala que a sua palavra, ela tem potencial de criar situações em que as pessoas se entendam, em que as coisas possam fluir de forma boa, que você pode talvez ser uma pessoa que junta grupos, que você pode ser uma pessoa que através do que você conversa, você pode atrair atenções. Você pode ser uma pessoa, às vezes, de ideias diferentes, sabe? Despojadas, aquela pessoa que tem um jeito de pensar criativo e que surpreende até as pessoas de forma positiva. Aqui tem um potencial até de você ser uma pessoa de humor afiado, tá? Aqui me veio essa sensação. Você pode ser uma pessoa que consegue divertir os outros através do que você fala, tá? E você pode ter a sensação de que não, eu faço minhas piadas são sem graça. Mas, gente, é uma questão de público, né? É uma questão de com quem você se alinha, né? Com que tipo de pessoas você você atrairia a atenção. Aqui tem muito forte também uma mensagem de que essa sua sensação de que você é uma pessoa assim, eu sou insosso, ou o que eu tenho para falar, não necessariamente, né, as pessoas não gostam muito, ou qualquer coisa do tipo, ou sabe, assim, não. Tem muito a ver, às vezes, também com o tipo de pessoas ou ambientes que você quer frequentar. Porque no ambiente certo, você pode ser a pessoa, assim, que se destaca muito através da conversa, da apresentação, de como você expõe as coisas que você pensa, do texto que você escreve, ou de como você se expressa, das piadas que você faz. Você só precisa achar, talvez, o ambiente certo, né? Das pessoas certas, o grupo certo de amigos, né? Apesar de eu achar aqui também que você é uma pessoa com bastante potencial de maleabilidade nesse sentido do que você fala, muitas pessoas poderem gostar, tá? A maioria das pessoas aqui eu diria que você é alguém que é visto de forma divertida, uma pessoa extrovertida, ou se não extrovertida, como eu falei, uma pessoa com capacidade de se comunicar bem, de se dar bem com várias pessoas, através, né, de como você acolhe as pessoas, pelo que você fala, das suas opiniões. Você pode ser uma pessoa que é muito concisa, tá? No que você fala, que o Ás de Espadas pode me falar de alguém que talvez seja de poucas palavras. Mas as palavras que você escolhe usar, elas são vistas geralmente como acertadas. Então, se você não é visto de forma talvez tão extrovertida ou expansiva, né? Ainda assim, quando você escolhe ser
de falar, de se expor, ou de dar sua opinião, ou de dar uma palestra, ou de falar o que você acha, qualquer coisa, as pessoas costumam achar que você fez um movimento acertado, sabe? E você deveria valorizar mais isso. Você deveria valorizar mais o que você pensa e como você se expressa para as pessoas. Porque é uma habilidade sua, é algo, é uma característica sua boa. Uma característica que você tem que ver mais como um elo de conexão possível entre as pessoas do que como algo sem graça. Porque é aquela coisa, gente, quando a gente é muito extremo, né, de um lado ou de outro, né, porque essa sua sensação de ser insosso, ou qualquer coisa assim que você sinta, ou qualquer, sabe, assim, ou de ser meio em cima do muro, ou qualquer coisa do tipo, ela, na verdade, é importante no ponto de vista de que quem é muito extremo acaba que fica mais limitado, né? Porque aí o nicho de pessoas que irão se interessar, ou concordar, ou gostar do que você fala, acaba diminuindo, tá? Mas aqui, e assim, eu não tô falando, gente, de que você é uma pessoa que gosta de agradar todo mundo, aquela pessoa falsa, não é esse o sentido, tá? O sentido aqui é de que a maneira como você é, como você fala, como eu falei, você escreve, pensa, como você se comunica, é uma forma de agradar as pessoas. É como se aqui a sensação que me deu forte é que você tem um certo carisma, entende? Um carisma pelo que você fala, né? Pela forma como você se comporta nessa parte da comunicação. Não, talvez você não seja a pessoa mais carismática de fisionomia, da maneira como se apresenta pessoalmente e tal, mas você abriu a boca, aí você começa a angariar das pessoas sorrisos, um bem-querer, um gostar da sua presença, tá? A partir do que você fala. E você tem que ver isso de uma forma mais positiva e valorizar mais e até se aplicar a melhorar essa sua habilidade, porque você tem muito potencial de criar círculos significativos entre as pessoas. Talvez seja uma pessoa que organiza grupos, uma pessoa que expande, lança um curso, sabe? Coisas assim, tá? Ou até se aprimora e vira professor, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Aqui tem muito essa energia pra mim, tá? Essa foi a leitura aí, então, da primeira pedrinha. Pedrinha número 1. Se você gostou, peço que você deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito aqui, tá bom? E se você gostou, também deixe aí embaixo o que se conectou com você, né, nessa mensagem que eu falei. E também deixe uma pergunta para eu, de repente, fazer um vídeo futuro aí com ela, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos para a pedrinha número 2. Pedrinha marrom. Bom, vamos lá, pedrinha marrom. Qual é a sua habilidade? Qual é a sua característica que você não valoriza, que você deveria valorizar, que você deveria dar foco, que você deveria aprimorar, que você deveria olhar com olhos mais gentis, que você mentalize aí a si mesmo no meio da sua mente, se conecte com a pedrinha, com a energia dessa segunda opção, com o embaralhamento das cartas, para que a mensagem venha para você, direto para seu coração. Vamos lá. Embaralhando muito bem. Vamos lá. Cavaleiro de paus no negativo, 5 de copas no positivo e mago na energia central. Bom, vamos lá, pedrinha marrom. Olha,
Essa energia do mago no centro me fala de uma pessoa com uma capacidade criativa muito grande. E aí, criativa que eu digo é de criar mesmo, gente. É de manifestar, ou talvez, o que está na sua mente na realidade. Só que aqui, gente, é de um ponto de vista não tanto daquela criatividade que a gente geralmente fala de forma de forma batida, né? Ai, você é muito criativo porque, sei lá, você fala, sei lá, você consegue fazer uma engenhoca que resolve o problema do chuveiro, tá? Não é dessa criatividade exatamente que eu tô falando aqui. Essa criatividade que você tem, ela tem mais a ver com ser uma pessoa muito adaptável, sabe, aqui. Porque o 5 de copas aqui no positivo, gente, me veio muito como você sendo uma pessoa que tem um potencial de superação de frustrações muito grande. É como se você conseguisse olhar para as situações que você vive que te frustram ou que não são tudo aquilo que você imaginou ou que você gostaria, e você conseguisse tirar disso o melhor. Aqui talvez tenha uma energia muito forte, mais do que uma pessoa criativa, de uma pessoa otimista, tá? Só que aquela coisa, para você ser otimista, você precisa ser criativo, né, muitas vezes, porque você precisa olhar para uma situação e não ver o óbvio dela, do tipo a dor, o sofrimento, o que é ruim, porque muitas vezes é o óbvio, é o que salta aos olhos, né? Aqui, esse mago com o 5 de copas me fala muito de você sendo a pessoa que consegue olhar para uma situação e a partir dela criar uma situação boa. Então, um exemplo muito bobo, né, gente? Mas digamos que você foi lá para o encontro com uma pessoa de aplicativo, e aí quando você chega lá, a pessoa ela é muito diferente do que você estava esperando. E aí você é a pessoa que vai nesse encontro ou transformar ele em algo leve, do tipo ir tirar algo bom, de repente conversar com essa pessoa, aprender coisas com ela, talvez convidar ela para fazer uma outra coisa e que não seja, que não tenha a ver com de repente se envolver com ela, ou você talvez vá virar amigo dela, sabe? E com jeitinho você vai fazer isso, porque o mago também me fala de alguém que é muito jeitoso ou jeitosa, sabe? Uma pessoa que tem habilidade mesmo, sabe? Tem uma certa sensibilidade ali, com um jeitinho consegue levar a situação. Sem talvez até machucar o outro, mesmo você, por exemplo, não sei, perdi o interesse porque a pessoa é muito diferente do que eu tava pensando, né, quando eu tava conversando com ela no aplicativo, mas você vai transformar isso, né, você vai fazer dos limões a sua, a sua limonada, entende? É muito essa frase aqui, gente. Mago com 5 de copas. Você realmente tira dos limões a limonada. E ainda toma como se fosse uma laranjada, tá? Não, sem fazer careta. Então, você é uma pessoa que consegue ver esse lado bom das coisas e focar nele. Você até pode, gente, assim, eu não tô falando aqui que você é a pessoa que passa por situações tristes com um sorriso no rosto, tá? Porque todo mundo tem limite, todo mundo fica triste, todo mundo chora, todo mundo se frustra, fica com raiva, todo mundo passa por isso. Mas o que eu tô falando aqui é que, apesar de você passar por isso, como todas as pessoas passam, uma grande habilidade sua, uma grande característica sua, boa, é que você consegue viver isso, mas tirar o melhor disso, dessa situação. Entende?
por mais que você chore, aí depois você pode chegar do aplicativo, você foi, virou amigo daquela pessoa super legal ali do aplicativo, mas que não era exatamente o que você quer, mas você chega em casa e você chora, você fica triste, fala assim, poxa, não foi dessa vez que eu achei a pessoa, né? Tá tudo bem, mas você depois, amanhã, no outro dia, você tá conversando com essa pessoa que é legal, virou um amigo, você pega, combina com ela fazer uma outra coisa, sabe? Assim, então, de repente acha um parceiro de negócios, enfim. Você entende, gente? O espírito aqui é que você consegue tirar de situações difíceis, mesmo que elas ainda sejam difíceis para você, algo bom. E algo bom até na prática muitas vezes, tá? Porque o mago me fala muitas vezes de algo até no sentido prático, assim. É como eu falei, é realmente você ir num encontro de aplicativo achando que você vai encontrar o amor da sua vida e você encontra um amigo. Porque acaba virando uma coisa, uma presença ali na sua vida ou algo. Ou então você aprende coisas de uma situação, por exemplo, quando você vive uma frustração com alguma coisa, você aprende com isso. Você assimila o conhecimento que aquilo te traz. E aí você leva para sua vida de certa forma, sabe? Para as próximas vezes que você vive, você passa por algo semelhante. Então, assim, você tem um poder pessoal nesse sentido de otimismo ou de aproveitar situações de uma forma benéfica a você, ainda que elas não sejam benéficas como você esperava, sabe? E conseguir trazer isso para sua vida de uma forma boa. Então, é uma habilidade, assim, você tem que valorizar isso, né? Talvez você não perceba, mas isso é muito claro aqui pra mim. Inclusive, aqui esse Cavaleiro de Paus com esse mago pode me falar de você se vendo às vezes, né, nessa característica, o que pode fazer com que você não valorize essa característica, é que você pode ser uma pessoa que não presta atenção nesses detalhes, sabe, sobre si. Porque o Cavaleiro de Paus me fala de uma pessoa, você pode ser uma pessoa meio pipoquinha, sabe? Pipoquinha eu digo porque aquela pessoa que não para quieta, entende? Você pode ser uma pessoa muito ativa, às vezes muito. Até um pouquinho afobada, até atropela um pouquinho as coisas e tudo mais. Você pode ser uma pessoa muito ativa, e você às vezes pode até não prestar atenção nessa sua habilidade. Você não parar pra analisar isso. Aqui tem uma suspeita forte de que você pode nem nunca ter parado muito pra pensar nesse seu potencial, sabe? Realmente aqui, esse Cavaleiro de Paus negativo me parece muito que você, como você só vai vivendo e vai tentando extrair o melhor da sua vida, né, das coisas que você vive, você meio que nem fica parando muito pra analisar esse detalhe seu. Então você pode não valorizar por não perceber, né? Por não notar, não se colocar ali pra pensar sobre isso. Você só vai vivendo, só vai te tentando extrair o melhor. Você pode, inclusive, ter sido uma pessoa que a vida foi conduzindo você de forma que você precisava se adaptar, né? Porque o mago pode me falar de alguém que foi vivendo e aí teve que aprender, né? Com os percalços que foi tendo, né? Então, eu acho que pode ser bem impossível que você nem perceba muito essa sua habilidade, mas se você parar pra pensar, você vai provavelmente notar essa sua habilidade aí, essa sua característica, essa sua facilidade, tá? De conseguir ser inventivo, ser criativo, no sentido de ver o melhor, de fazer o melhor, com o que você tem, com as ferramentas que você tem, com o que a vida te dá. Ainda que às vezes as situações não sejam das melhores, as ferramentas não sejam apropriadas, você vai lá e você conserta o que você precisa consertar, ou então você, não conserta, mas você pelo menos alguma coisa você faz para melhorar aquela situação, sabe? E sair um pouco melhor daquilo. E isso é uma habilidade muito grande sua que você tem que valorizar. E que eu acredito que você não valoriza porque você provavelmente não deve perceber, tá? Pelo cotidiano aí corrido, por você ser uma pessoa talvez muito ativa. É que parece muito que você não dá muito espaço pra ficar remoendo, sabe? Coisas ruins, né?
Então, tem bem essa característica de alguém que tenta ser otimista, mas sem nem forçar. É natural ser otimista, sabe? Você não fica se forçando a isso. Então, essa é a característica sua que você tem que valorizar, tá bom? Valorizar mais, no caso, né? Bom, essa foi a pedrinha número 2. Se você se conectou com ela, se você, no caso, fez sentido para você, se você gostou da leitura, peço que você dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E também, gente, deixa aí embaixo, me fale nos comentários o quanto se conectou com essa leitura, fez sentido para você, ou então deixa uma pergunta para mim, para eu poder ler num outro vídeo, tá bom? Porque isso pode ser interessante tanto para você quanto para mim, né? Nós dois ganhamos aí dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá para a pedrinha número 3. Pedrinha cinza. Olá, pedrinha cinza. Vamos lá fazer aqui a análise de qual habilidade sua, característica sua que você tem que valorizar mais e que você não valoriza por qualquer motivo que seja. Qual característica que tem que ser colocada aí mais no centro aí do seu olhar, que você tem que talvez investir em aperfeiçoar, que você tem que olhar com bons olhos, né? Então, mentalize a si mesmo, dentro da sua mente, lá no centro da sua mente. Se conecte com a pedrinha, com esse embaralhamento das cartas. Mentalize, intua, né? Assim, a energia dessa situação, dessa habilidade que você até desconhece. E aqui lerei nas cartas para você. Vamos lá, terminar de embaralhar aqui direitinho, pra poder ler para você. Vamos lá. Esse anel folgadinho no meu dedo, sempre arrumando. Vamos lá. 6 de espadas, cavaleiro de paus e 7 de paus. Gente, vamos lá. Olha, aqui me veio uma sensação de que você é uma pessoa muito firme e talvez bastante batalhadora. Esse 7 de paus aqui me dá a sensação de que você... Com esse cavaleiro de paus aqui, essas duas energias, me fala de alguém muito... É realmente alguém que vai atrás dos seus objetivos. Alguém que não faz corpo mole, sabe? Você me parece uma pessoa bastante... com muita energia também, tá, gente? Assim, aqui tem uma energia forte de pessoas, inclusive com habilidades físicas pra mim, tá? Bem fortes. Então, você pode ser um esportista, um atleta, um dançarino, um artista, que usa muito dessa parte física, mas principalmente, tá, gente, no que tange a esportes, a questões de habilidades físicas em geral, sabe, que você precisa manifestar. E atleta que eu falo assim, você não necessariamente precisa ser um atleta, mas às vezes você faz porque você gosta, sabe? Não é uma profissão, não estou falando de profissão necessariamente, mas pode ser o caso também, tá, gente? Mas aqui é mais de... Poxa, eu faço curso de dança e adoro, ou então eu faço artes marciais, ou eu faço
eu participo de corridas, ou eu ando de bicicleta, faço maratonas, ou, sabe, assim, ciclismo, né, como eu falei. Enfim, aqui tem uma energia forte de pessoas que... ou então você é uma pessoa que gosta de simplesmente fazer caminhadas, trilhas, sabe? A energia aqui física é muito forte. De alguém que tem competência para isso. Então é como se você tivesse já uma natural habilidade, tá? Uma certa destreza física, tá? Às vezes pode ser força também, tá? Ah, eu adoro academia, musculação também pode, tá? Aqui nesse caso. Ou então você gosta, hipismo, eu gosto, ou eu trabalho em campo, sabe assim, você tem uma resistência e grande, então assim, e aí engloba tudo isso, sabe? Você também pode ser simplesmente uma pessoa extremamente ativa no seu dia a dia, aquela pessoa que não cansa, sabe? Que acorda 6 da manhã e vai dormir 11 da noite, sabe? E vai dormir assim, e no outro dia acorda 6 da manhã, mas com energia, sabe? Assim, isso parece que é seu, né? E da mesma forma, me parece que você é uma pessoa com uma certa facilidade de ir atrás das coisas que você quer, de ter, como eu falei, uma certa disciplina. É como se você traçasse um objetivo e você simplesmente fosse atrás dele. E você defendesse ele a todo custo, sabe? Me deu muito essa sensação do Sete de Paus com o Cavaleiro de Paus. Essa, né, veio muito na minha intuição essa característica. E isso é algo que você precisa valorizar muito, né? Essa sua habilidade de ter tanto a força física e essa resistência física, essa habilidade física, quanto esse preparo mental, né? De você ir atrás do que lhe faz bem, ou do que você traçou como objetivo. Porque aqui pode ter, gente, por exemplo, você tem às vezes essa força física porque você tem dentro na sua mente algo muito claro do que você tem que atingir. Então, às vezes uma coisa tá amarrada à outra, tá? Às vezes você tem uma força de vontade, tão grande, porque justamente tá muito claro para você onde você tem que chegar. Ou como você tem que chegar lá, né? Então, isso aqui para mim tá bem marcado, essa sua capacidade de não se abater, né? Eu acho que principalmente aqui você não se abate por obstáculo. Se tiver um obstáculo na sua frente, você transpõe, você dá seu jeito, sabe? Você simplesmente é engraçado, né? Tem esse homem aqui se defende. Aí me deu muita sensação como se você, pô, eu arranjo o cavalo e pulo esse muro aqui, tipo dessas estacas, né, se for necessário. Não sei de onde eu tiro o cavalo, mas eu tiro esse cavalo e eu vou pular isso e eu vou atrás do que eu preciso. E resolvo. Então, é muito isso aqui, tá, gente? Você tem essa habilidade é força de vontade e também uma certa... Essa força de vontade, ela provavelmente alimenta uma certa capacidade física. E se você não tiver capacidade física, gente, porque em alguns casos pode ser algumas pessoas que não têm tanta vitalidade assim física, mas se você não tem, tem de sobra força de vontade. Você pode virar pra mim e falar assim, ai, nossa, mas eu não sou uma pessoa que tem nenhuma habilidade física, eu não gosto de nada dessas coisas, eu gosto de ficar no sofá assistindo Netflix, gente. Tudo bem. Se não é isso, gente, assim, mas, por exemplo, no trabalho você é a pessoa que se destaca, a pessoa que, sabe, moveu mundos e fundos para chegar onde você tá, ou então você é uma referência em alguma área, ou então você é uma pessoa
que lutou e saiu de uma situação difícil e hoje tá numa situação melhor. Ou então você luta com unhas e dentes, sabe, para chegar onde você está. Você tem essa força de vontade, uma chama interna muito forte, tá? É basicamente isso aqui. Agora, uma coisa interessante é esse 6 de espadas aqui no negativo. Pode me falar que você talvez não valorize, né, essa sua habilidade, né, essa sua característica. Talvez por você em algum momento ter dependido de pessoas, ou talvez por você ter precisado de ajuda. É como se talvez você desmerecesse essa sua característica, porque você em algum momento, ou em alguns momentos, tá, gente, precisasse de outras pessoas. É como se você visse que esse é o seu limite, assim, eu não sou tão esforçado assim, eu não sou tão bom assim, eu não chego tão longe assim, porque na verdade eu precisei de fulano em tal época da minha vida, sei lá, meus pais, meu amigo, meu papagaio, meu cachorro, meu companheiro, mas gente, assim, a pergunta é, quem não precisa de alguém, né? Porque aqui tá muito claro que você se vira sozinho sempre que você precisa se virar sozinho. E você consegue se virar sozinho a maior parte das vezes. E que isso aqui, qualquer ajuda externa que você tenha, ela não desmerece essa sua habilidade, essa sua competência, esse seu potencial. Isso não é motivo de vergonha ou de anular o quão bom você é ou o quanto essa habilidade sua ela é significativa, tá? Essa sua, às vezes, dependência, ou essa sua necessidade de alguém, ou isso, gente, isso aqui não, isso aqui faz parte de, como posso falar, essa, isso daqui é parte da sua força, mas não é só isso que é a sua força. Porque vê que o 7 de paus, ele tá aqui no centro, uma pessoa sozinha, né? A força que você tem, principalmente, vem de ti, né? De quem você é uma coisa natural e inata sua. E qualquer pessoa ou situação que você precise, né, utilizar para te auxiliar de alguma forma nas situações, é algo que tá em segundo plano, é algo que não é o principal, não é coadjuvante, sabe? Você que é o protagonista da situação, você que tem a força de vontade, você que vai lá e faz acontecer. É algo que você precisa valorizar em você e não desmerecer porque você precisou de alguém em algum momento, tá? Então, se veja com essa força enorme que você tem, porque ela existe e ela é real, tá? Ainda que talvez não seja só nessa questão física, pode ser simplesmente uma questão mental, como eu falei, de comportamentos num geral que você tem na sua vida, tá bom? Então, essa foi a leitura aqui da pedrinha número 3. E se você se identificou, se você gostou, se fez sentido pra você, peço que você dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante pra mim, tá, gente? Isso faz toda a diferença aqui pra mim, de verdade. Então, peço que você faça esses pequenos atos pra mim, porque isso me ajuda muito. E se você gostou também, deixe um comentário explicando o que bateu com você, com a sua situação, ou então deixe uma pergunta para eu fazer um vídeo futuro, ou qualquer coisa assim, porque isso também me ajuda e pode te ajudar, tá bom? É isso, muito obrigada, viu? Tchau!